Olá, boa tarde a todos. Nos encontramos hoje para promover a apresentação do livro recém-lançado Lacan, A Revolução Negada. Este livro foi recentemente publicado em 2021 pela CRV Editora. Está à venda em formato impresso ou digital. Pode ser comprado no próprio site da editora ou em outras lojas de varejo, como a Amazon, Travessa, Estante Virtual, Submarino. E, bom, né, falando um pouquinho desse livro, ele está constituído em 15 artigos e está prologado pelo Dr. Alfredo Edelstein, sendo que todos os autores desse livro, desses artigos, são membros da Polo Internacional. Hoje, a apresentação deste livro será feita pelos seus organizadores, a saber, Flávia Dutra, psicanalista, residente em Brasília, onde exerce a prática clínica, e integrante da comissão diretiva da Polo Internacional e sócia da Polo Brasília. Karime Colares, psicanalista, sócia da Polo Internacional e diretora da sede Apolo Brasília, integrante do grupo de pesquisa, tradução e psicanálise da, da pós-introdução na UNB. E Martim Mesa, professor, pesquisador, psicanalista, sócio da Polo Internacional e diretor da sede da Polo Salvador. A nossa perspectiva é que o encontro hoje dure 60 minutos, onde os primeiros 45 estarão dedicados à apresentação e os 15 minutos finais será para uma breve discussão e para questões que possam vir da plateia. Antes de passar a palavra, gostaria de agradecê-los, né, pelo esforço em concretizar esta obra, principalmente no sentido em que parece que é uma das marcas, né, do nascimento deste novo referencial teórico na nossa língua portuguesa. Assim, passo a palavra para você, Martim. Olá, Bruno, obrigado. Olá, Karime, Flávia. Bom, que bom estar aqui com vocês. Bom, dizer algumas palavras em relação a este livro. Primeiro que eu gostaria de dizer é que, para mim, o título Lacan, A Revolução Negada, é absolutamente descritivo. E eu diria mais ainda, é bem preciso, incluindo a polissemia desse termo. Eu sei, dizer, basicamente, que eu gosto do título, mas porque eu sei que para algumas sensibilidades assim muito apuradas, o título pode parecer algo ousado ou despertar certo incômodo. Eu entendo que isso faz parte do problema que nos atravessa e se deve à função vigente de certa censura. Porque dizer negado, de alguma maneira, levanta poeira. E permite armar a série censurada, que não se quer olhar, do rechaço, da censura, da má-fé, do ódio e da farsa com que os psicanalistas se relacionaram e continuam a fazer com o pensamento de Lacan. Todas as palavras com as quais Lacan utilizou para fazer seu diagnóstico do como os psicanalistas se vinculavam com seu pensamento. Em todo caso, há que culpar ele por dizer isso. Mas podemos acrescentar mais um sintoma dessa lista, que é o caráter incompreensível da sua obra, sim? Que geralmente está associado com certo isolamento e estancamento do seu pensamento, assim como com uma infinidade de livros propedêuticos e multiplicidade de comentadores. Mesmo assim, ou com isto, Lacan continua ainda mais escuro que nunca. Por quê? Então a gente poderia se perguntar. E bom, a proposta lançada ao mundo, ao Brasil, mas ao mundo em termos existenciais, sim,
é porque se nega que é um paradigma novo em psicanálise, porque se oculta que avança a partir de uma revolução e não de uma acumulação. Em definitiva, se nega que Lacan se trata de uma alteração fundamental das bases freudianas, de uma ruptura com o saber acumulado pelo freudismo. E é essa negação que faz com que as ideias de Lacan não possam se afirmar, se compreender e, fundamentalmente, se desenvolver. Nesse contexto, qualquer movimento pareceria constituir uma traição. Mas bem, o que caracteriza uma revolução científica? Basicamente é uma operação sobre o saber que inclui o que considera o que se chama de holismo local, mudança de significado e de metáforas, e na incomensurabilidade da linguagem teórica. Direi algumas questões sobre isto. Basicamente, holismo local diz respeito a uma mudança simultânea e interrelacionada das noções de alguma parte da rede teórica. Por exemplo, os três da física, peso, força e massa, se devem aprender e entender em conjunto. E esse conjunto é diferente em Aristóteles que em Newton. Não se pode traduzir univocamente a noção de peso de Aristóteles na noção de peso de Newton. Da mesma maneira, ocorre com os três de Freud e os três de Lacan. A Karimi fez um belíssimo trabalho sobre isso, né, num dos capítulos. E o interessante é que a alteração dessa inter-relação das noções produz também uma mudança de referente, ou seja, do mundo. Por exemplo, em Freud, o referente da tópica freudiana é o aparelho psíquico, individual, interior e orgânico. E em Lacan, o sujeito é estruturado com uma linguagem, o discurso do outro, a relação entre desejo e linguagem. Bom, há várias maneiras de dizê-lo. Mas essa alteração das relações entre conceitos ou interconceituais produz uma mudança, quando é fundamental, quando é radical, produz uma mudança na hierarquia ontológica e afeta também o significado dos conceitos, ao mesmo tempo que delimita o referente. Essa é a segunda característica de mudança de significação. Dessa maneira, por exemplo, pulsão não significa nem designa o mesmo no conjunto teórico de Lacan que de Freud. Em Freud se trata de uma energia do corpo, filogênese, ontogênese, que percorre as zonas erógenas do organismo biológico, e em Lacan é deslocada para a articulação significante, a demanda, sim, vinculada com o discurso do outro. Mas também há uma profunda alteração das metáforas de cada teoria. As metáforas de cada teoria, segundo o teórico da revolução científica, que é Kuhn, diz que se trata daquilo que reorganiza a similitude e as diferenças, as proximidades e as distâncias entre as noções, sim? Entre as noções que compõem essa rede léxica que estrutura a teoria. É dizer, se trata de uma reconfiguração da família de noções e de uma redistribuição dos fenômenos do campo. Em Freud, por exemplo, se pode dizer que pulsão está mais próxima de noções como energia livre, corpo, e responde
a um dualismo mente-corpo. E os fenômenos, sim, que trata são impulsos, excessos, angústias. Em Lacan, ao contrário, vemos que a proximidade da noção de pulsão está em relação ao significante, à demanda, a isso fala, e se vincula com os fenômenos de fading, de repetição, em tanto insistência do circuito significante gramatical. Ou, se vocês querem, outro exemplo que a gente pode contar é o da resistência, que na teoria de Freud estava mais do lado do analisante, sim, e do recalque, e do lado do Lacan, já esse conceito, essa noção, está do lado do analista e do fato de que este não esteja à altura teórica do seu descobrimento. Como vem, há uma reorganização, redistribuição das noções bastante diferente. E, finalmente, temos a incomensurabilidade ou a mudança holística da linguagem, que diz que toda teoria, sim, incomensurável se trata daquela onde não há linguagem comum, onde a linguagem neutra não é capaz de traduzir os conceitos implicados nessas teorias sem produzir uma significativa perda para ambas teorias. Então, podemos dizer que a linguagem teórica de Freud é incomensurável com a linguagem teórica de Lacan. Os seus conceitos não podem ser traduzidos de forma biunívoca. A linguagem teórica de Lacan habilita novas descrições e explorações de novos mundos possíveis, não disponíveis de jeito nenhum na linguagem teórica de Freud. Finalmente, se pode dizer que o freudo-lacanismo, assim o hemos acunhado, em tanto linguagem, nega a revolução de Lacan, porque se comporta como uma tradução sem interpretação, como uma linguagem neutra que produz a perda do mais novo e radical que há no pensamento de Lacan. Em definitiva, se trata de um freudocentrismo. Em definitiva, esta negação de Lacan, da sua teoria, impede que se visualizem as mudanças léxicas, que se apaguem as taxonomias, significados e metáforas particulares deste pensamento. E, finalmente, isso tem como consequência a incompreensibilidade da teoria, dificulta que se possa realizar escolhas racionais entre teorias diferentes em psicanálise, Freud e Lacan, por exemplo, e obstaculiza, isto para mim é o mais importante, o trabalho sobre os problemas que deveriam ocupar-nos. Bom, me parece que esta é a aposta do livro. Sim? Bom, eu sigo, então, fazendo uma breve apresentação, né? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Boa tarde, Karime, Martim, Bruno. E, Bruno, super obrigado pela disponibilidade e pela gentileza, né, de estar coordenando essa atividade. Para o grupo, eu vi que tem gente aqui que já é boa noite. Gabriele, boa noite por lá, onde ela está, né? Bom, o livro já está na roda, né? Já foi lançado, já está aí para comercialização, mas ainda assim a gente queria fazer uma apresentação e conversar com vocês. Uma pena que não possa de fato ser um debate, talvez muitos não tenham lido ainda, mas terá uma outra oportunidade, porque a Pola Internacional vai organizar umas atividades de verão, né? Uma delas é uma conversa sobre o livro, né, onde a gente vai responder, vocês mandam perguntas por e-mail, isso vai ser divulgado mais para frente. O que eu queria dizer é que a gente vai ter a oportunidade de voltar sobre esse tema, e aí talvez mais
numa conversa, num diálogo, num debate acerca das questões que o livro apresenta, né? Eu queria, assim, rapidamente fazer um apanhado de como é que surgiu o livro, né? Esse livro é resultado de vários encontros. O primeiro deles, o de nós três, cada um a seu tempo. Acho que o meu tempo com o de Karime coincidiu, do encontro com a Apertura, né? Por volta de 2012, eu acho que por aí, nós duas. O de Martim também, o encontro com o que na época era a Apertura, e com o Programa de Investigação Científica de Apertura, conhecido como PIC, a gente chama de PIC, né? O que esse encontro trouxe para a gente? Uma nova perspectiva de abordagem da teoria lacaniana, uma nova perspectiva de leitura de Lacan que ia na contramão da leitura dominante, né? A partir daí, Karime e eu decidimos fazer um trabalho aqui em Brasília, num formato de seminário, isso foi em 2018, e em 2018 a gente trabalhou. Atualmente, essa atividade continua, nós estamos no 4º ano do seminário aqui em Brasília, agora em 2021 foi o 4º ano, e esse primeiro ano, em 2018, não éramos Apola ainda, né? E a gente trabalhou o seminário 11 de Lacan. Aliás, essa é uma errata, viu, gente? Porque logo na apresentação do livro, lá consta que isso foi feito em 2019, não. 2019 foi outro tema, né? Mas guarda semelhanças com esse, eu chego lá. Né? Por quê? Quais são as semelhanças? Porque a lógica do seminário 11 é a da desambiguação, né? Ali a gente encontra o confronto entre a proposta de Freud, colocado pelo próprio Lacan, tá? O confronto entre a proposta de Freud e a de Lacan em relação a alguns conceitos da psicanálise. Esse confronto de modelos teóricos se constitui numa espécie de método ao longo de todo o seminário. Se vocês já tiveram oportunidade de ler, eu acho que vão poder observar isso, puderam observar isso, né? E acho que a gente pode pensar esse modo de trabalhar os conceitos, que eu estou chamando aqui de método, como um fundamento epistemológico. Não tanto que aqueles conceitos que são trabalhados ali são os conceitos fundamentais, até porque esse não é um título de Lacan, né? Mas, na minha leitura, me parece que um dos fundamentos ali colocado em ato, em curso, né, é o modo de tratar a teoria, o modo de tratar os conceitos, o modo de lidar com os conceitos freudianos, que se trata de refazer todo o questionamento de Freud. Lacan repete isso várias vezes ao longo do seu ensino, né, que a proposta dele era refazer o questionamento de Freud, e a ideia da refação, a refação teórica, a subversão do conceito, né, o conceito de sujeito, a reforma do entendimento, está presente essa ideia no ensino de Lacan o tempo inteiro, e ali no seminário 11, me parece que ela é posta em ato como uma espécie de método, né? Bom, então trabalhamos o seminário 11 já na lógica da desambiguação, e esse foi o tema do seminário de 2019, já como Apola Brasília. A Apola foi fundada em 2019, né? E em 2019 a gente teve como tema do seminário a desambiguação, que coincidia com o tema de Apola Internacional. Daí veio a ideia da publicação. Por quê? Porque a gente constatou, ao longo desses 2 anos, que muita gente não lê espanhol, e a maior parte dessa produção teórica da literatura, né, psicanalítica, nessa perspectiva e nesse programa, é em espanhol. Muita gente aqui não lia espanhol, não entendia, e a gente falou, bom, é fundamental a gente entrar aqui com a nossa língua, né? Então, a ideia da publicação desses 2 anos do seminário tinha esse objetivo, né, de poder entrar, né, com essa perspectiva da psicanálise em português, né? Bom, mais um encontro que nós tivemos depois disso, que foi o encontro com Martim Messa,
E aí esse projeto de Brasília, de publicação dos seminários, que ia na lógica da desambiguação, se encontra com o projeto de Martim, que era de publicar o seminário da desambiguação da teoria Freud e Lacan, que aconteceu em Apolo Internacional. Bom, daí nos juntamos e fizemos isso, que redundou no livro, né? E esse livro tem um caráter introdutório, em vários sentidos. Primeiro, por quê? Pelo que acabo de expor aqui, porque pretende introduzir na nossa língua os temas, né, que abordados e trabalhados em Apolo, debatidos, investigados, né, estudados em Apolo, a introdução desses temas em português aqui no Brasil, né? Tem também um caráter introdutório pelos conceitos que aborda. Por exemplo, o conceito de sujeito, que é fundamental. Logo no começo do livro, a gente tem um pequeno artigo cujo título é Uma Nota sobre o Sujeito. Ele abre o livro. E abre o livro justamente porque me parece que esse conceito tem um caráter fundamental. Eu acho que Lacan faz assim, uma série de alusões a esse caráter de fundamental que tem o conceito de sujeito, como, por exemplo, eu não vou trazer aqui as citações, as referências onde estão, vocês podem encontrar tudo isso lá, nem é o caso fazer isso aqui, né? Mas só para corroborar a ideia de que Lacan faz alusão a isso várias vezes, ele dizia que não era possível funcionar no campo psicanalítico a não ser atribuindo ao sujeito um estatuto correto, né? Que é considerá-lo justamente como efeito do significante. Outro momento ele diz que não é possível aceder ao inconsciente estruturado sem considerar o sujeito como efeito do significante. Outra coisa também presente, que me parece que chama a atenção para o caráter de fundamental que tem esse conceito, que é a exortação que Lacan faz o tempo inteiro à subversão do conceito de sujeito, né? E Lacan propõe, ao longo, né, do seu ensino, uma nova concepção de sujeito, que se a gente não saca qual não consegue entender, e se apropriar e entender os demais conceitos que estão articulados a esse, né? A Aide Montesano, num artigo publicado no livro, ela nos lembra a prioridade desse conceito quando afirma que a primeira grande diferença que se estabelece entre a teoria de Freud e a de Lacan é a concepção de sujeito, com que se opera em cada um desses dois paradigmas. Bom, então são dois, né? São dois paradigmas, mas parece que o de Lacan não pegou, né? Martim trabalha bem isso no texto que leva o título do livro, né? E um terceiro ponto do caráter introdutório, que eu disse que tem esse livro, é porque justamente ele introduz na nossa língua um modo de trabalhar com a teoria, né? Onde a gente recorre e privilegia as relações interteóricas, né? E tem como referência um programa declarado. Não me parece que a novidade da abertura seja exatamente ter um programa, mas sim que o declare. Né? Porque um programa a gente sempre tem, né? Porque sim, se parte de uma base epistemológica, né? Quer se declare isso, quer não se declare, ela está ali operando, ela está ali em curso, operando como uma espécie de código de leitura da teoria. Então, o livro segue essa mesma direção dos 2 anos de trabalho do seminário aqui, desse ano de trabalho, e que até hoje perdura, né? Esse ano a gente trabalhou em Apolo Internacional a desambiguação de Lacan do lacanismo. O livro segue essa direção, que é a de confronto dos modelos teóricos, e acho que na certeza de que a gente tem mais a ganhar com a distinção entre as teorias de Freud e de Lacan do que com a busca de suas semelhanças, né? E acho que com essa distinção a gente pode minimizar, é uma visão otimista minha, né, de que a gente pode atenuar os efeitos do apagamento da teoria de Lacan, desse apagamento que sofreu a teoria de Lacan, que o emergentismo acarreta. Eu não estou aqui dizendo que o emergentismo, o fato da teoria de Lacan ter emergido da de Freud,
né? Se pressupõe que ela está em continuidade com a de Freud, que ela é uma extensão, né? Que Lacan levou mais além os conceitos freudianos, ou que repaginou e disse de um jeito mais moderno, né? Não estou dizendo que o emergentismo seja a causa, né, exclusiva desse apagamento ou da negação do paradigma lacaniano, né? Mas que sim, me parece que ele tem seu peso, e disso eu não tenho dúvida, né? Então, aí a gente segue no livro trabalhando nessa linha da distinção, né? E passo a palavra, então, para a Karine. Obrigada, Flávia. Boa noite a todos. Boa noite, Martim, Flávia, Bruno. Obrigada pela força, pela apresentação. Bem, eu vou falar um pouco do livro, né, do livro em si, da maneira como os conceitos são articulados, né, para dar como se fosse uma prévia, né, um gostinho do que foi desenvolvido no livro Lacan, Revolução Negada. Como o Bruno já nos disse, o livro ele é composto por 15 capítulos, né, 15 artigos, todos escritos por membros da Pola Internacional. Alguns desses artigos, na verdade, foram apresentações, foram aulas, né, que eu e Flávia demos aqui em Brasília no ano de, acho que 2018, né, como Flávia falou, que demos um formato de texto, né, e outros são artigos propriamente. Bem, quando fui tomar o livro, né, para lê-lo como um todo, para essa apresentação de hoje, para essa conversa de hoje, eu me dei conta que os conceitos ali trabalhados, eles podem ser colocados em 3 grupos. O primeiro grupo seria de conceitos que existem tanto na teoria de Freud quanto na de Lacan. Conceitos que têm o mesmo nome, mas que trazem e dizem respeito e implicam e trazem consequências clínicas absolutamente diversas numa teoria e na outra. Quais são esses conceitos? O conceito de inconsciente, o conceito de supereu, a noção de neurose, o conceito de transferência de pulsão, né? Falamos de transferência em Freud e falamos de transferência em Lacan, falamos de inconsciente em Freud, falamos de inconsciente em Lacan, né? Mas, como diz Lacan no Seminário 11, né, quando o título de uma das aulas, né, um tema de uma das aulas é inconsciente freudiano e o nosso, trata-se de coisas diferentes, né? Então, só para dar 2 exemplos, né, falando do conceito de consciente e do conceito de transferência. O inconsciente freudiano, ele é composto por representações coisa e representações palavra, né? Sendo as primeiras surgidas de marcas psíquicas da realidade exterior, são as vivências, que se vinculam a energias pulsionais. Localiza-se nas profundezas do aparelho psíquico e o trabalho do analista seria buscar por seus conteúdos, na crença de que esses corresponderiam à verdade última do indivíduo. O inconsciente de Lacan, por outro lado, se constitui a partir da articulação significante, que não se inscreve em nenhum psiquismo, não é efeito de nenhuma vivência infantil e tampouco tem uma carga energética que o investe. É estruturado como uma linguagem, e esse conceito, tal como formula Lacan, não pode ser considerado como propriedade individual, nem como algo localizado no interior do organismo ou de um psiquismo. Então, as diferenças são radicais. Só esclarecendo, como eu fui delineando essas linhas sobre cada conceito, eu fui tomando trechos dos artigos dos vários autores ao longo do livro, né? Então, tem várias frases de artigos escritos por Martim, escritos por mim, Flávia, Aide, Pedro, né? Só para trazer essa maneira de pensar o livro nesses 3 grupos que eu proponho, né? Então, aqui o conceito inconsciente, conceito de transferência, né? Que há transferência em Freud, há transferência em Lacan, mas não se trata da mesma coisa. A noção freudiana de transferência coloca ênfase na particular relação entre 2 instâncias, o paciente e o psicanalista. É um campo de batalha, né, que é, inclusive, uma expressão freudiana, né? Aliás, Freud utiliza várias expressões
bélicas, de guerra, enfim, justamente para falar do conceito de transferência, né? É uma luta contra as forças que resistiriam à cura, buscando conservar a satisfação paradoxal proporcionada pelo estado da doença. O paciente resiste a admitir uma verdade que o psicanalista já sabe, né? Então, o analista, para Freud, ele já sabe, né? Ele desvenda o inconsciente, né? E sua tarefa é trazer isso, né? Essa revelação à luz, né? E que o paciente tome ciência disso. A teoria do significante de Lacan perturba radicalmente os fundamentos da proposta freudiana. O significante instaura uma nova materialidade, que substitui a cena de confronto. Não se trata mais disso. Portanto, não se trata de identificar aquelas tendências inconscientes que seriam transferidas ao psicanalista, mas sim de um trabalho conjunto, que fará da situação analítica a instância para a construção de um saber sobre o padecimento. Então, é um trabalho na construção de um saber sobre aquilo que atormenta alguém, sobre o que alguém se queixa, né? Um trabalho feito pelo analista e pelo analisante, né? Então, esses são conceitos que são trabalhados no livro por diversos autores, como já disse, né? Que possuem o mesmo nome, mas que dizem respeito a coisas diferentes. O segundo grupo de conceitos seriam aqueles formulados na psicanálise de Freud e no ensino de Lacan, que são diferentes, que têm nomes diferentes, mas que são, portanto, né, vêm de campos epistemológicos diversos, têm nomes diferentes, mas são tratados com muita frequência como sinônimos ou equivalentes. Tornaram-se a base do Freud-lacanismo, que entende que a obra de Lacan é simplesmente uma continuidade da teoria de Freud, né? De que conceitos eu estou falando? São os capítulos cujos títulos são os seguintes: representação versus significante, complexo de Édipo versus metáfora paterna, narcisismo versus estágio do espelho, isso eu e supereu versus RSI, recalque versus saber não sabido, compulsão à repetição versus automatismo de repetição. Então, quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer assim: ah, mas o que é o significante? Ah, significante já estava lá em Freud, é a representação. Representação em Freud, significante em Lacan, né? Ah, Édipo. Ah, metáfora paterna é o Édipo de Freud. É a mesma coisa. Então, metemos a metáfora, o complexo de Édipo em Freud, a metáfora paterna em Lacan. Narcisismo de estágio do espelho, então, é tomado como uma coisa só, como duas formas de tratar do mesmo ponto de desenvolvimento. Mas são coisas diferentes e não estão em continuidade, né? Então, só para exemplificar. Representação insignificante. A representação em Freud está diretamente associada a circunstâncias ligadas ao sensorial, ao biológico, ou ainda a um conjunto de acontecimentos que primeiro vão possuir uma consistência em si mesmo, e essa consistência em si mesmo é alheio à existência da linguagem. A representação seria uma cópia interior daquilo que experimentamos no exterior. Em outras palavras, o que se apresenta no exterior é representado, é apresentado novamente no interior do aparelho psíquico. O significante, no sentido que Lacan propõe, surge como manobra do analista e funciona de forma estruturada. Não há a coisa prévia a qual o significante vai significar. Então, é muito diferente da lógica vigente na representação, na teoria da representação. Sendo assim, o que é enunciado por um paciente, numa sessão de análise, a respeito do passado, do presente ou futuro, já marca uma existência que prescinde fazê-lo corresponder a um referente alheio ao conjunto de significantes. Um outro exemplo que eu acho particularmente muito importante, Martim também mencionou, que é entre o isso, eu, o supereu e o RSI. São conceitos tão diferentes, são lógicas tão diversas, que às vezes como é possível que se tente fazer uma aproximação, né?
Bem, no surgimento do ensino de Lacan, em 1953, né, ele abre o que ele chama do seu ensino científico com a Conferência RSI. Já ao final do seu ensino, no Seminário de Caracas, em 1981, ele dirá: meus três não são os de Freud. Está dito. Meus três são o real, o simbólico e o imaginário. Há uma profunda ruptura com a tópica freudiana, que tem como referência o aparelho psíquico, que é tomado como individual, como interior e orgânico. Não se pode traduzir os elementos da tópica freudiana, que são o isso, eu e supereu, da segunda tópica, nos registros de Lacan, que é algo que se tenta fazer, né? Essa tradução de um conceito por outro. Então, o eu não corresponde ao imaginário, o inconsciente não é o simbólico e o isso não é o real. Né? Então, são registros diferentes, são conceitos diferentes, que têm que ser pensados a partir de lógicas distintas. Então, são esses os conceitos trabalhados no livro, né, para fazer essa desambiguação, né, essa diferença entre o ensino dos dois autores. E um terceiro grupo, né, então nós vimos esse primeiro grupo dos conceitos com o mesmo nome, que são diferentes, o segundo grupo desses conceitos que são diferentes de fato, mas que tendem a ser muito aproximados pelo Freud e do lacanismo, como se estivessem em continuidade, e um terceiro grupo de conceitos são aqueles que não existem na teoria freudiana e foram elaborados por Lacan, né? Nesse grupo, eu proponho o conceito de sujeito, de topologia e o de gozo, né? Fiquei até pensando, né, Martim e Flávia, que faltou o objeto A, vai ficar para um próximo livro, né, que é o que Lacan, de fato, se apropria como sendo sua criação. Né? Mas esses conceitos, então, nem passam perto, né, nem pela via do nome, nem nada em relação ao que Freud propôs. Né? O conceito de gozo é um conceito novo, né, uma criação de Lacan. Né? O de sujeito, da forma como Lacan toma, né, também é um conceito novo, embora, né, a gente não que ele tenha criado essa noção de sujeito, mas a maneira como ele toma é da psicanálise, né? E que vai numa outra direção muito diferente da noção freudiana de indivíduo. Né? O conceito de sujeito em Lacan, ele já nasce, o sujeito já vem em missão de outra-idade, já vem em relação ao outro desde o início. Né? É o que ele propõe no estádio do espelho. Né? Uma grande diferença, né? Uma grande marca que diferencia o estádio do espelho do conceito de narcisismo é exatamente isso, né? No estágio do espelho, a imagem do eu se constitui a partir do outro, a partir do semelhante, né? Não é um eu interno, como propõe Freud, que vai se estruturando para lidar contra as ameaças que vêm do exterior, o excesso de estímulos que vem do exterior, né? Exterior não necessariamente o mundo externo, né? Mas exterior ao aparelho psíquico, né? Então, acho que é isso, né, que eu gostaria de trazer, algumas ideias que são expostas no livro que organizamos, né, e acho que abrimos agora para comentários, para perguntas. Martim e Flávia, se quiserem acrescentar alguma coisa. Achei bem interessante essa sua leitura. Não tinha me tocado para isso. Né? Eu também não, eu só fui me dar conta porque foi a primeira vez, né, que eu sentei e li o livro do início ao fim, né, porque antes a gente tinha trabalhado com os artigos em separado, né, quando eu fui lendo o livro do início ao fim, eu falei, opa, olha aí, temos uma forma de organizar aqui. Bom, então estamos abertos a questões, ainda não surgiu, a gente tem que dar um tempinho também, né, para as pessoas que nos acompanham. Mas fiquei curioso, gostaria de perguntar a vocês sobre esse processo de tradução, sobre essa relação dessa, digamos, revolução com a nossa língua, que parece, em certo sentido, chegar, bom, né, chega depois que chega o espanhol. Queria ouvir de vocês como foi esse processo, trabalhar com também textos que antes estavam no espanhol, que vieram para o português, essa, digamos, mistura entre esses pontos, né?
Bom, se alguém quiser responder. A tradução, acho que é uma das coisas que dá mais trabalho, ou que nos deu mais trabalho, né? É um trabalho que você tem que fazer e refazer a cada vez, né? Bom, mas um trabalho necessário, né? Porque acho que, se não for por aí, pela nossa língua, essa psicanálise não entra e a gente fica sem interlocutor, né? Sim, foi a experiência da leitura do texto foi um pouco estranha para mim, porque eu estava acostumado a ler esse paradigma no espanhol, né? Pegar e ler em português foi uma sensação diferente, assim, né? E de compreensão também, mais a sensação de uma compreensão um pouco mais profunda, e acho que tem que ver com a nossa própria relação com a língua portuguesa, e acho que, né, é um nascimento conjunto, em certo sentido, se a gente pensa também que nasce nesse ano a revista, né, do Rei Stano, Sim, né? Então, acho que há algo nesse sentido, e também fico feliz em saber que vocês já estão planejando o próximo livro, né? Quando dizem do objeto A, acho que bom, tem algo se anunciando aí. E bom, tem algumas coisas aqui no chat pra gente. É, né, o José fala que pediu hoje o livro. É, e a Ana Rodrigues coloca: colocar as diferenças entre Freud e Lacan em termos de diferença de paradigma e assumir um programa de investigação é um avanço na formação em psicanálise, né? É um comentário. E a Gabriele coloca: Gabriele Volpe, gostaria que falassem um pouco sobre a primazia da clínica sobre a teoria, algo bem comum do Freud, no Freud lacanismo, no Freud do lacanismo, provavelmente. Isso está no livro? ah, sim. Karime acabou de ler uma passagem que serve como resposta a isso, né, Karime? Né? Freud parte da experiência, do vivido, né? Da representação Exato. coisa para a representação palavra, né? Para Uhum, Lacan, a gênese é discursiva. Vocês uhum. querem falar? Martim, Karine, querem responder? Não, eu ia só retomar exatamente esse trecho, Flávia, né, que não é à toa, né, que algumas posições vão sendo formadas e vão sendo estabelecidas, né? Então, essa primazia da clínica, ela não vem de qualquer lugar, né? Ela vem da teoria freudiana, né? Então, quando Freud fala de representação e quando ele dá a ênfase que dá às vivências, tanto no sentido da etiologia das neuroses, quanto no sentido da própria constituição da psicanálise enquanto teoria, né? É isso que ele está fazendo, né? Ele está sustentando uma primazia da clínica em relação à teoria, né? Do vivido, do material, da experiência, né? Como se a experiência tivesse valor em si mesma, né? E não precisasse ser falada, significada, enfim. Né? E o que Lacan propõe é diferente, né? É a primazia do significante, então. É a teoria, é o que se fala que cria o acontecimento e não o contrário, né? Que também é algo que eu mencionei, né? O que é dito basta por si, assim, cria o fato, né? É isso. Bom, também Eu tem... pode falar. acrescentaria duas coisas. Uma em relação a, eu diria, tradução-criação, porque a tradução para o português e a criação desde o português. Autores brasileiros escrevendo. E para mim isso é fundamental, porque além da compreensão, implica uma apropriação e que toda a gente que se vincula, e que está muito bem, que o faça com o internacional, com o estrangeiro, com o de fora, poderá sentir que também está aqui dentro, que é algo que está se gestando aqui. E que segue os alinhamentos gerais do nosso programa, mas, bom, tem uma voz aí em português na qual eu tento, eu sou estrangeiro aí e tento me introduzir de alguma maneira. Isso me parece
fundamental. E em relação à pergunta da clínica como primária, ou a primazia da clínica em tanto a teoria, me parece que é a mãe de todos os males, assim, de todos esses problemas, porque justamente com essa ideia se apaga a possibilidade de discutir a teorias diferentes e implica e supõe a continuidade, porque é como o tradutor universal de Quine. Se entende que o mundo é um, Sim, e que há diferentes perspectivas. sim. Então, Freud viu o que estava lá no inconsciente das pessoas e o manifestou. E Lacan, em todo caso, também, vendo a mesma realidade, vai dizer mais ou menos o mesmo, com outras palavras, mais da época, mais do francês, mais dele. Acrescentando umas coisinhas, né? Sim, segundo como ele o Acrescentando umas vê. coisinhas. Né? Isso nega a possibilidade, me parece que está no centro, de que a teoria são teorias diferentes. Nega a possibilidade de diferenciar teorias, porque supõe que a realidade é uma, por isso se pode traduzir. Se pode traduzir de qualquer maneira, porque é só uma realidade que se pode dizer em diferentes idiomas ou em diferentes maneiras. Parece que esse é um dos principais Sim. problemas. E acho que esse é um princípio epistemológico, né, que tem uma série de consequências. Ou seja, Freud e Lacan partem de bases epistemológicas distintas. Né? Bom, continuando aqui a leitura, também a Alice Carvalho diz que queria ouvir mais sobre o final da fala da Karine, em relação ao eu freudiano como instância a ser fortalecida em relação ao externo. E aí vem a pergunta, isso quebraria a noção de realidade psíquica? Vou respondendo aqui, Martim, Flávia. Bem, Alice, para te responder de fato, assim, a gente teria que falar de muitas coisas, né? Porque são noções muito amplas. Mas só para começar a pensar a respeito, né? Quando você pergunta, isso quebraria a noção de realidade psíquica? Sim, né? Porque é uma das noções, dentre as várias que discutimos hoje, né? A noção de realidade psíquica é uma noção freudiana, né? Não é uma noção lacaniana, né? A noção que Lacan nos traz de realidade é justamente a partir do enlace dos três registros, né? Do real, simbólico e imaginário. Então, não haveria realidade em si, como em Freud, que é a realidade externa, né? E a realidade psíquica, que seria justamente uma representação da realidade externa, né? E daí essa noção de fortalecimento do eu, para que o eu desse conta de lidar com a realidade externa, né? Marcando novamente, externa não necessariamente no sentido do mundo lá fora, mas externa em relação ao aparelho psíquico, né? O aparelho psíquico é interno e o que é externo a ele, Freud chama de realidade externa. Então, é algo muito diferente, né? Realmente, de fato, a noção de realidade psíquica e de fortalecimento do eu andam juntas e são da teoria freudiana. Bom, continuando aqui, só ainda em referência à questão que a Gabriele havia feito, ela diz que sim, em Lacan se trata de uma leitura, obrigado, quer muito ler o livro. Em seguida, a Luciana Salum diz que está quase concluindo, está gostando muito do livro, parabeniza aos organizadores. DF Isidro pergunta, boa tarde, seria a partir, então, da clínica de Freud que Lacan construirá, não sei, teórica e não empiricamente a sua psicanálise? E ele continua. De outra forma, se é da teoria e não da clínica que se deve, digamos assim, partir. Por que Freud, em sua clínica para Lacan, e sua clínica para Lacan fazer sua psicanálise? Bom, não, eu não consegui compreender. Eu acho que eu entendi. Se é da teoria e não da clínica que se deve partir, por que Freud e sua clínica para Lacan fazer sua psicanálise?
né? Porque o campo é freudiano. Freud sim cria um campo, né? Que é o campo da psicanálise. E Lacan, como psicanalista, faz parte desse campo, criado sim por Freud. Só que Lacan não parte da clínica de Freud, né? Lacan parte, e aí eu até trouxe uma pequena citação, e é algo recorrente em Lacan, e a proposta de Lacan é a refação teórica de Freud, né? É a refação da teoria. Lacan parte daí, né? Ele entende, e isso eu já não sei se está no livro, eu acho que sim, né? Que o sujeito Tomara. e a lógica, né, tem o mesmo tecido, o mesmo material. Sujeito de Lacan e a lógica são feitos da mesma coisa, né? Então, ele não parte não parte da empíria, parte da lógica, a teoria de Lacan, né? E também, Flávia, não sei, Karime, se pensa assim, haveria que precisar o que quer dizer clínica. Isso, Em Freud, com certeza, é empírica médica. sim. Sim. E Lacan avançou muito em pensar a particularidade da clínica psicanalítica. Psicanalítica, sim, é verdade. Nesse sentido, há várias referências, ou seja, tudo o que se diz de uma psicanálise já é o que se diz. Uhum. Diferentes propostas, mas me parece que quando pensamos em clínica, sempre pensamos nessa questão mais empírica, e nem nos damos conta da particularidade da clínica psicanalítica. E a outra questão é que também não se despreza a clínica, não é que sem nada de clínica, é que não está na primazia, há uma mudança aí de ordem, é apenas isso, não é que não se faz nada de clínica. Sim, a ordem, a teoria cria a clínica, né? Isso, era o que eu ia colocar, né, Martim? Importante, acho que isso que você trouxe, assim, que não é prescindir da clínica, né? Mas muitíssimo pelo contrário, né? Eu acho que Lacan, em alguns textos, estou lembrando daquele texto, a coisa freudiana, dos escritos, né? Ele retoma exatamente a questão da clínica, né? Dizendo que uma psicanálise existe porque há alguém que sofre e há um outro que se propõe a escutar o sofrimento em busca, né, da verdade, toda aquela retomada da verdade freudiana. Trazendo essa lógica, né, de que o campo da psicanálise é freudiano, né, que a Flávia nos trouxe, mas é uma outra maneira, é uma teoria constituída e a partir daí se dá uma clínica, né? O que se faz na teoria, o que se pensa na teoria tem consequências clínicas, né? Então não se trata de prescindir da clínica de forma alguma, né? Sim, o mesmo participante ele acrescenta, né, se a psicanálise de Lacan existiria sem a clínica de Freud, eu acho que de certa forma foi respondido, né? Não, nem a psicanálise de Freud existiria sem a teoria. Nem a clínica de Freud existiria sem a teorização de Freud. Né? Não é que Freud era clínico, isso era uma teoria, né? Se dizia que partia-se da clínica. E a gente acredita que é assim, mas isso é um dizer. Isso é um dizer. Né? Ou seja, sem a teorização de Freud, não haveria sequer a clínica de Freud. Né? Mas não sei se eu entendi bem, eu acho que a pergunta também apontava se sem Freud existiria Lacan. A pergunta é assim, a psicanálise de Lacan existiria sem a clínica de Freud? E a gente Aí pode eu estou dizendo... sem clínica, sem teoria de Freud, me parece que aponta a questão da desambiguação. Me parece uma resposta difícil de dar ou de imaginar. Você poderia avançar em alguma ideia, mas de qualquer maneira o que se responda não afeta a desambiguação. Porque vamos supor que a gente responda, não, Lacan não existiria sem Freud. Ou seja, seria um psiquiatra a mais, seria um Seglass mais da vida, um Kraepelin mais da vida lá, fazendo
alguns trabalhos sobre a personalidade esquizofrênica. Ok. Poderia ser, se Freud não existiu. Agora, ou não, teríamos que pensá-lo. Mas o fato que Freud exista e tenha precedido Lacan, e que Lacan tenha vivido nas águas freudianas, nos campos freudianos, isso não implica que não seja uma teoria diferente, um paradigma diferente. Quer dizer, Sim. talvez em todo Aristóteles, Newton não teria como existir, mas não são o mesmo. Uhum. Não há maneira de dizer que se confundem. Mas, Martim, ele acrescenta uma questão que eu acho que dá para entender melhor a distinção que ele está fazendo, né? Então, sim, Freud clínico, Lacan teórico. Então, por que Freud? E o que eu estava dizendo é que não é Freud clínico, né? Sem o Freud teórico, não haveria o Freud clínico. Né? E o que se diz da primazia e da soberania da clínica, isso é um dizer, ou seja, é uma teoria. Né? E não sei se posso emendar uma pergunta a vocês, que não sei se, então, no texto de Aide Montezano, o texto clínico, se não é um bom operador para pensarmos essas distinções também, acho que, digamos, acho que fica dentro do livro, poderia haver a possibilidade de pensarmos essas questões também um pouco por aí, não é? Totalmente, totalmente. Eu acho que há que dizer a ele que o primeiro texto que foi ler foi o da Aide, né? Que vai ler o texto da Aide do início, que me parece que é o que responde melhor a sua pergunta, assim, fundando um discurso e a partir do texto clínico, sim, claro. Sim. Continuamos ainda a alguns comentários, estamos aproximando também do... O que você acha, Karine? Não sei se tem mais alguma... O Acho Israel, que... ele fala, né, isso, Flávia, no seminário 17, Lacan diz exatamente assim, retomada ao projeto freudiano, aos nossos antecedentes. Uhum. O Isidro acrescenta, não acham que essa relação epistemológica e ou teórica entre Freud e Lacan precisa de refinanciamento, inclusive retórica na transmissão? Seria, eu acho que a última questão que temos aqui. Não entendi. Eu também não. Não Seria? acham que essa relação epistemológica e ou teórica entre Freud e Lacan precisa de refinanciamento, inclusive retórica na transmissão, um refinanciamento retórico na transmissão? Não, eu não entendi. Também não. Mas eu aceitaria financiamento. Eu acho que a psicanálise, assim, o ato falho meu de escuta, diria, acho que a psicanálise precisa de financiamento de pesquisa. Mas não sei se isso é apontava. E eu acho que fica essa sugestão que você deu, Martim, né? O texto da ideia que fala disso muito bem no livro, né? Então, acho que é um bom ponto de partida para pensar essa questão, né? Que o Isidro coloca. Bom, e a gente vai ter uma segunda rodada disso aí, né? Numa atividade programada por Apolo Internacional, então vocês podem enviar suas perguntas por e-mail e a gente retoma essa discussão, né? Quem sabe já com o livro lido, fica melhor. Sim. Uhum. Sim. Acho que é isso, né, Bruno? Acho que a gente pode encerrar. Bom, então eu agradeço a participação de todos, agradeço a participação dos organizadores, autores, né, porque faz parte, até pelo que o Martim nos coloca, né, sobre tradução, criação, acho que né, organizadores e autores do texto, agradeço muito a presença de vocês, essa apresentação acho que nos ajuda muito também como uma chave para essa leitura. Fui marcando aqui, Karime, o que você colocou, né, sobre essa organização, achei legal. E bom final de ano a todos, né, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Bruno. Boa Tchau, noite gente. a todos. Obrigada. Obrigada, Bruno. Tchau. Tchau, tchau. Pronto.